Povo brasileiro, estou aqui para conversar com vocês. Vocês, há um ano atrás, levantaram e começaram a dizer que não aguentava mais com tanta corrupção, com tanta falcatrua e com um Estado democrático simplesmente pautado em pilares de isopor. Vocês foram às ruas, reivindicaram, fizeram manifestações, houve até um exagero nessas manifestações. Perfeito. Mas o que estamos fazendo de fato para mudar? O que realmente estamos construindo para construir um Estado democrático de direito que seja pelo menos dentro de uma equidade, dentro de uma responsabilidade, onde as entidades realmente prezem pelo social. Eu dou 1/3 da minha vida, vocês também 1/3 das suas vidas para contribuir para essa formação desse social, desse Estado. De forma que essa doação era para ser utilizado como um bem comum para todos. Mas, no entanto, percebemos que isso não ocorre. Por que não ocorre? Simplesmente pela finalização, pela estruturação de grupos políticos que acabam buscando os seus elos e as suas associações e pegando esse um todo, que é a doação de 1/3 de todos, e priorizando literalmente para esse grupo. Ou seja, eu contribuo, mas no momento de eu usufruir como um todo esse bem público, acaba sendo centralizado na mão de poucos. Ou seja, mesmo tendo direito, eu acabo não tendo poder para exercer esse direito. O povo está na hora de mudar, não adianta eu colocar o partido A ou o partido B. Eles literalmente vão defender aquele grupo, eles vão defender as pessoas que estão por trás daquela formação. São as grandes construtoras, são os grandes financiadores das suas campanhas. Eles não simplesmente colocam dinheiro com a finalidade de usufruir um Estado ideológico. Pelo contrário, eles estão literalmente ali comprando um mandato. Ou seja, para aquele executivo ou para aquele legislativo fazer segundo suas intenções, fazer segundo suas necessidades, para que ele possa cada vez mais, literalmente ali, centralizar o poder e centralizar os recursos naturais em suas mãos, deixando a massa realmente batida, massacrada, certo? Após essa exploração de 1/3 necessário, ficamos aí à mercê de políticas públicas degradantes, constrangedoras. Por exemplo, tem a lei de trânsito que fala que todos deveriam utilizar o cinto de segurança, mas, no entanto, para o transporte público isso não funciona. Isso não funciona. Ou seja, aquele grupo que está dentro daquele ônibus, daquele transporte público, simplesmente fica à mercê da sua própria sorte numa questão de um acidente. Onde está o poder público para regular todas essas questões sociais, dirimir corretamente dentro de uma equidade? Aonde está? Recentemente vimos uma série de reportagens, uma série de amostragem, onde pegamos consequências na saúde, na educação. 1/3 das crianças hoje, basicamente, tem uma vaga, mas 3/3, 3/3, 2/3, aliás, está simplesmente à mercê. Tem alguns ajustamentos jurídicos, ou seja, algumas ações jurídicas tramitando para tentar pelo menos equacionar. O governo diz nessa transação que até 2019 possivelmente vai resolver parcialmente essa possibilidade. Mas até lá, onde será colocado essas crianças? No lixo, deixado em casa, à mercê? Seus pais têm que trabalhar, têm que continuar dentro dessa exigência, têm que contribuir com isso, 1/3 para esse Estado. Talvez eles serão os nossos criminosos de amanhã. Talvez eles simplesmente serão colocados numa lata de lixo. Isso aí é responsabilidade realmente daquela família que não optou por fazer um controle da natalidade, um planejamento familiar. E aí? Fica a questão, fica o pensamento, fica essa interrogação. O que podemos fazer? Gente, se nós
começássemos a articular as nossas redes sociais, começássemos a articular os nossos diálogos dia a dia, utilizando todo o meio de comunicação que temos, e se passássemos realmente ter um objetivo que é gritar para exigir uma mudança de fato, que possa contextualizar realmente uma mudança nesse cenário, temos todos os mecanismos, temos todos os meios necessários para isso. Falta só o quê? Falta simplesmente vontade. Esse segundo turno que está aí, o não comparecimento nas respectivas sessões, ou o comparecimento e simplesmente se abster de votar 13 ou 45, ou simplesmente colocar 00, o número expressivo que isso vai gerar na divulgação desse resultado é um grito que será um grito tão estrondoso que o mundo todo irá conseguir ouvir, irá conseguir dimensionar esse fato. E os grandes representantes que simplesmente estão lá e não fazem nada para mudar, esse grito irá ecoar nos seus ouvidos, irá dizer que essa massa, que somos nós, que esse povo não aguenta mais, não aguenta mais, não tem possibilidade de continuar. Os recursos naturais a qual temos cada vez está sendo depredados, mal utilizados em decorrência de uma situação desorganizacional desse grupo político, seja ele A, seja ele B. Eles defendem um contexto fora de um padrão. O processo eleitoral ele visa ser uma das pedras angulares desse Estado Democrático de Direito, mas na atual conjuntura que ele está moldado, de forma alguma ele atende esses requisitos. Os princípios nele norteados ferem completamente um Estado Democrático de Direito, onde que um concurso permitiria que um candidato poderia investir na formação daquele concurso. Ou seja, se eu sou o candidato, poderia literalmente mandar elaborar minha prova. É isso que ocorre hoje no processo eleitoral. Ou seja, eu tenho uma iniciativa privada que literalmente chega dinheiro num contexto geral, não para ideologia, como já havia dito antes, mas simplesmente para fazer valer suas vontades, para fazer valer seus intuitos, os seus projetos particulares, não projetos sociais, não projeto que versa para um todo dentro desse contexto. Tem que haver uma equidade nessa situação. A partir do momento que eu dou 1/3 para contribuir para a formação desse Estado, esse Estado tem que contribuir também para a minha formação, para a minha continuidade nessa convivência em sociedade. Vamos mudar, proclamar todos a não comparecer, mas aqueles que comparecer, vamos votar coerente, vote nulo, vote 00. É a única forma que temos para gritar a dor que sentimos hoje, para ver toda essa relação que hoje está se acentuando nesse cenário. E se não mudar, não teremos oportunidade. Seremos simplesmente mais um dentro desse saco. Obrigado. Vamos fazer diferença.